E aí, pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o professor do seu canal Suprema Química, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a eletroquímica, mais especificamente sobre as células galvânicas, na qual eu vou fazer o exemplo de uma pilha com vocês, a famosa pilha de Daniel. Vamos para a aula comigo? Então, pessoal, nessa aula nós vamos discutir as células galvânicas e elas comumente podem ser chamadas de pilhas. Nas pilhas, as reações de oxirredução são espontâneas, ou seja, ocorre uma perda de elétrons, ocorre um ganho de elétrons espontaneamente, sendo que nessa troca de elétrons de quem perde para quem ganha, gera-se uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é a corrente elétrica que a gente utiliza nos equipamentos eletrônicos que tem uma pilha ou uma bateria, por exemplo. Lembrando que esses processos são espontâneos. Isso é muito importante. Por causa disso, pelo fato desses processos serem espontâneos, nós temos uma situação que vale a pena lembrarmos. O potencial global da pilha, ele é positivo sempre porque esses processos são espontâneos. E, mais um detalhe importante, o potencial global, ele é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Sendo que esse E é o símbolo de potencial e essa bolinha significa que o potencial foi medido nas condições padrão, que são 1 mol por litro, a solução aquosa, 100 kPa de pressão e na temperatura de 25 graus Celsius. Mas isso são só parâmetros experimentais. O exemplo aqui, pessoal, vai ser a chamada pilha de Daniel, na qual eu peguei algumas semi-reações. Semi-reações é como se fossem metade de algumas reações. E aqui eu peguei uma semi-reação de redução do zinco 2+, a semi-reação de redução do cobre 2+. Só que tem um detalhe. Eu não posso ter um processo de oxirredução tendo duas semi-reações de redução. Ou seja, apesar de eu ter copiado isso aqui no quadro para vocês observarem comigo, esse processo só pode representar a pilha real quando e somente quando nós modificarmos algum daquelas duas semi-reações invertendo uma delas, para que eu tenha uma de redução e uma de oxidação. É fácil perceber qual delas a gente vai inverter. Bom, pensa aqui comigo, pessoal. Se o zinco 2+ reduz, virando zinco metálico, e o potencial padrão de redução é menos 0,76, o cobre 2+ reduz, virando cobre metálico, e o potencial padrão de redução do cobre 2+ é mais 0,34 volts, a gente tem que pensar que com essas semi-reações, a possibilidade, a capacidade do cobre 2+ em reduzir vai ser maior, o potencial de redução do cobre 2+ é maior. Logo, vai ser o cobre que vai reduzir, o cobre 2+ reduz. Se o cobre 2+ reduz, é o zinco metálico que oxida. Então, aqui onde está escrito cobre, eu já vou escrever aqui a semi-reação de redução dele, que vai ser assim, ó, cobre 2+ ganhando 2 elétrons e se transformando em cobre metálico, essa é a reação que vai efetivamente acontecer. E do lado de cá eu vou escrever a oxidação do zinco. Então eu vou ter aqui, ó, zinco se transformando em zinco 2+ mais 2 elétrons, que vai ser a semi-reação de oxidação do zinco. Agora sim, eu tenho uma oxidação e eu tenho uma redução do cobre 2+, juntando as duas eu tenho uma oxirredução espontânea, cujo potencial global é positivo, ou seja, a gente vai fazer uma pilha com isso. Mas como que é essa pilha? Eu tenho dois recipientes contendo soluções aquosas, contendo essas soluções aquosas os íons
referentes aos íons que discutimos ali em cima. Lembrando que o zinco vai oxidar. Então, por exemplo, desse lado esquerdo, eu peguei uma plaquetinha de zinco metálico mergulhada numa solução de zinco 2+. E ainda tem o contra-íon nitrato aqui dentro. Aqui tem um fio metálico ligando para o lado de cá uma plaquetinha de cobre na solução de cobre 2+, nitrato de cobre. Tá? O nitrato nos dois é o contra-íon, ele só vai ficar lá. Tá? Ele não vai efetivamente participar da oxirredução, mas ele vai ficar na solução aquosa e, consequentemente, por causa dele, a gente vai ter a necessidade dele e da consequência das reações químicas, a necessidade desse dispositivo aqui verdinho, que é o que nós chamamos de ponte salina. A ponte salina, gente, ela tem dentro dela uma solução aquosa de cloreto de potássio. Então, efetivamente, aqui dentro eu tenho íons Cl- e íons K+, aqui dentro dessa solução aquosa, dentro da ponte salina. Daqui a pouco nós vamos entender melhor qual que é o funcionamento dela. Vamos lá. O que acontece? Lembra que o zinco oxida? O zinco oxida? Como o zinco oxida, macetinho top. Ele é o DONA. DONA. Quem oxida é o DONA. Por que é o DONA? Quem oxida sofre desgaste, a plaquetinha sofre desgaste, nele vai ter a oxidação, ele é o eletrodo negativo, é o anodo ou ânodo da pilha. No caso aqui da pilha de Daniel, o zinco é o ânodo. Do mesmo jeito, pensando no macetinho, quem reduz, o eletrodo onde vai ter a redução é o porca. O que é o porca, Marquinho? O porca é o eletrodo positivo, nele acontece a redução, ele é o cátodo ou catodo e ele aumenta de tamanho. Com o DONA porca, a gente já resolve boa parte dos problemas, boa parte. Mas vamos entender melhor como que isso acontece. Vem cá comigo. Olha só que legal. Lembra que o zinco vira zinco 2+ e oxida? Oxida, zinco vira zinco 2+, perde 2 elétrons. O que acontece com o zinco quando ele perde os elétrons? Bom, a plaquetinha de zinco perde elétrons e se transforma em zinco 2+, caindo na solução, tá? Ou seja, consequentemente, a plaquetinha de zinco ela vai desgastando com o tempo. E por causa disso, a concentração de zinco 2+ na solução aumenta, tá? Olha só que legal, os elétrons perdidos pelo zinco, eles passam pela ponte, por esse dispositivo, por esse fio elétrico, acendem a lâmpada, continuam o percurso até chegar para cá. Ou seja, o fluxo de elétrons é sempre de quem oxida para quem reduz. Melhor dizendo, é sempre do DONA para o porca. DONA para o porca é o fluxo de elétrons externamente. Esses elétrons, quando eles chegam do lado de cá, o cobre 2+ que está na solução aquosa, chega perto da plaquetinha do cobre, reduz, o cobre 2+, reduz virando cobre metálico. Como o cobre 2+ reduz e se transforma em cobre metálico, o que acontece é que essa plaquetinha aqui, ó, ela vai aumentando de tamanho. E por causa disso, a solução ou a concentração de cobre 2+ da solução diminui. Por quê? Porque o cobre 2+ está virando cobre metálico. Tá bom? E aí, pessoal, olha só que legal. Como aqui vai ficar com excesso de cargas positivas, porque vai estar com excesso de íons zinco, o Cl- da ponte salina vem para cá, para neutralizar esse excesso de cargas. Do mesmo jeito, como aqui vai estar com uma falta de cargas positivas, o K+ da ponte salina vem para cá para neutralizar esse excesso de cargas, essa falta de cargas, melhor dizendo. E aí eu tenho um circuito fechado. Consequentemente, eu vou ter uma pilha funcionando e essa é a pilha de Daniel. Lembrando que quem oxida é o DONA, quem reduz é o porca. Pessoal, por hoje é isso. Gostaria que vocês curtissem, comentassem
e compartilhassem com os amigos de vocês que têm interesse nesse assunto. Eu sou o professor Marquinhos Reis e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!